Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Ismael Dourado, eu sou professor de matemática e nesta videoaula nós iremos conversar um pouco sobre matemática financeira. Para ser mais específico, como a matemática financeira é um assunto bem amplo, nesta aula especificamente nós iremos conversar sobre juros simples e compostos. Então vamos entender o que significam essas duas operações matemáticas. Juros, a questão é por que é interessante aprender sobre como funciona juros. Os juros é o valor que você paga pelo empréstimo do dinheiro. Ele aparece geralmente em empréstimos bancários, por exemplo, cartões de crédito, aplicações financeiras, tudo que tiver operação envolvendo dinheiro, de certo modo, os juros aparecem. É o valor do aluguel do dinheiro, quando você empresta um dinheiro, determinada quantia. Vou falar então o que significam juros simples. Como eu já falei anteriormente, os juros é o valor do empréstimo que você paga, o valor do aluguel do capital. A fórmula dos juros simples é dada por essa expressão aqui. Juros igual a capital vezes I vezes T. Esse I significa a taxa, que é o valor do aluguel que o capital sofre, e o tempo é dado pela letra T. Então, essa expressão aqui, capital, taxa e tempo. O montante final que você recebe depois de um certo período é dado por capital mais juros. Então, é bom lembrar dessa expressão aqui. De novo, depois de um certo tempo, você vai pegar os juros e somar com o capital, e assim você tem um montante total. Pois bem, o juros simples ele se caracteriza por ter um crescimento constante, é linear. Eu acho que você lembra da função afim. A função afim, que tem como gráfico uma reta. O juros simples se comporta dessa maneira, crescimento linear. Vamos entender melhor fazendo uma aplicação. Um exemplo aqui. João toma emprestado um capital de R$1.000 junto a Marcos sob o regime de juros simples, sendo a taxa igual a 2% ao mês. De novo, relembrando, a taxa é o valor do aluguel do dinheiro, 2% a cada mês. Quanto João deve pagar a Marcos ao final de 6 meses? Então, a ideia é você, a cada mês, aplicar 2%. Não é juros composto, para deixar claro. Usando aquela forma, juros simples é igual a capital vezes a taxa vezes tempo. Vamos entender, vamos fazer. Então, vamos fazer esse exemplo. João toma emprestado um capital de R$1.000 junto a Marcos sob o regime de juros simples, sendo a taxa igual a 2% ao mês. Quanto João deve pagar a Marcos ao final de 6 meses? Lembrando que a taxa é o aluguel do dinheiro, no caso, o aluguel de R$1.000. Lembrando que a fórmula dos juros simples diz que os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. O capital, que é R$1.000, está sofrendo um aluguel de 2%, 2 dividido para 100, num período de 6 meses. Essa conta não é muito difícil de fazer. Por exemplo, você pode fazer cancelamentos de zeros, temos 2 zeros em cima e embaixo para cancelar. Se você não quiser fazer cancelamento, divida 1.000 para 100, por exemplo. Isso é 10 vezes 2 vezes 6. Se você multiplicar, isso dá 120. Lembrando que o montante no final do período é a soma dos juros mais o capital. Montante
juros mais capital. Lembrando que o juro é 120 e o capital é 1.000. Somando 1.120. Então, no final do período de 6 meses, o João deve pagar a Marcos um total de R$ 1.120. Essa conta não é muito difícil de fazer. O juros simples, lembrando, ele funciona como uma função afim, cresce linearmente. Tenha sempre isso em mente. O juros simples tem essa característica, crescimento linear. Em outras palavras, lembra do gráfico de uma função afim? Ele cresce como se fosse uma reta. Agora vamos falar um pouco sobre os juros compostos. Os juros compostos, eles se caracterizam pela incidência dos juros serem sobre o capital do mês anterior. Então, você empresta um capital por um determinado período, por exemplo, emprestou num determinado mês, está incidindo uma taxa de juros. Você vai ter um capital no final daquele período. Aí aquele capital agora vai sofrer de novo sobre aquela taxa de juros que você emprestou e vai gerar um outro capital no outro período. Aquele outro capital vai sofrer a mesma taxa de juros e assim por diante. No final você junta tudo e vai ter um determinado montante, que é dado por essa fórmula aqui. Montante é igual a capital vezes 1 mais i elevado a t. Então, essa é a fórmula do montante. De novo, isso aqui, a letra C vai ser o capital, a letra I vai ser a taxa e a letra T vai ser o tempo, que também é chamado período. Vamos ver um exemplo. Como é que os juros compostos se caracteriza? Eu falei que ele se caracteriza os juros incididos sempre no final do período. Você aplica um capital, digamos, numa poupança, aí no final de um período ele vai render uma certa quantia. Aquela quantia vai sofrer de novo aquela taxa e vai render um capital num determinado período, e assim por diante. Ele tem uma característica interessante, que ele funciona como uma função exponencial. Então, os juros compostos crescem exponencialmente. Eu vou fazer o gráfico aqui para você lembrar como é que funciona o gráfico da função exponencial. Ele funciona mais ou menos assim. Digamos que isso aqui representa o gráfico de uma função exponencial que representa o crescimento dos juros compostos. Vamos fazer um exemplo. Digamos que você aplica R$ 1.000 em um banco a uma taxa de 2% ao mês, por um período de 6 meses. Quanto você receberá ao final deste período? Lembrando que o montante nos juros compostos é dado por essa fórmula que nós vimos agora. O capital é 1.000, a taxa é 2%, 2 dividido para 100, por um final de 6 meses. Fazendo essas contas, nós vamos ter 1.000 vezes esse resultado aqui, essa conta toda aqui, dá aproximadamente 1,13. Se você multiplicar por 1.000, dá 1.130, aproximadamente. Lembrando que isso aqui é aproximação, tá? Eu só fiz o arredondamento, então dá aproximadamente 1.130. Então, aplicar a fórmula do montante de juros compostos não é difícil. Basta seguir esse exemplo novamente. Capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo, que é o período. O que acontece é que as aplicações dos juros compostos nem sempre funcionam assim. E nós vamos ver logo mais como elas funcionam realmente na prática. Nós vamos parar por aqui para essa videoaula e nós vamos seguir logo mais fazendo uma atividade bem interessante. Até lá!
Então, eu tenho aqui essa atividade que foi aplicada no Enem de 2023. Considere o seguinte problema. Uma loja oferece um produto por R$ 1.500 à vista, ou financiado em 3 parcelas mensais iguais. Para o financiamento, o valor do produto é aumentado em 20% e dividido em 3 parcelas. Com a primeira paga no ato da compra e as demais em 30 e 60 dias, ou seja, 1 mês e 2 meses depois. A questão pede para calcular a taxa mensal de juros compostos praticada no financiamento. É uma taxa que está embutida em cada parcela do financiamento. Obviamente, quando você faz uma compra, uma loja, você divide em prestações e a loja diz que não está tendo juros, na verdade, está tendo sim uma taxa de juros embutida. Você está pagando juros em tudo que você compra, que você divide em parcelas, você está pagando juros. E a questão aqui é exatamente nós descobrirmos a taxa de juros que está embutida em cada parcela. Vamos ver. O capital desse problema é R$ 1.500. E esse R$ 1.500 sofre uma taxa de 20%, ou seja, R$ 300. E você soma esses 300 com 1.500, dá 1.800, que é o valor do financiamento dividido em 3 parcelas. Quando você divide em 3 parcelas, cada parcela é R$ 600. Ok. A primeira parcela será paga no momento da compra. Eu vou fazer um esquema aqui para a gente perceber o que está acontecendo. 1.500, R$ 600 para o pagamento no momento da compra. Agora imagine o seguinte. Imagine que você aplica um capital por 1 mês a uma determinada taxa que você não sabe qual é e você quer que esse capital gere R$ 600. A questão é, qual é o valor desse capital? Você pega e traz ele lá do futuro para o passado. Lembrando que a fórmula do montante é dada assim, ó. Montante é igual ao capital vezes 1 mais I elevado a T. Então, esse capital é o montante dividido por 1 mais I elevado a T. Então, o que eu vou fazer é pegar esses R$ 600 do segundo mês e dividir ele para 1 mais I. E eu vou pegar o capital do segundo mês, usando o mesmo raciocínio, que é a segunda parcela de R$ 600, e dividir ela para 1 mais I elevado a 2. O que eu estou fazendo aqui é trazer as parcelas lá do presente para o momento da compra, para eu descobrir quanto é a taxa de juros que está embutida na parcela de R$ 600. Ok, se você compreende esse esquema, agora é só questão de fazer conta. Porque esse esquema aqui nos permite fazer a seguinte expressão matemática. 1.500 é igual a 600 mais 600 dividido para 1 mais I mais 600 dividido para 1 mais I elevado a 2. Quando você fizer essas contas, você vai obter que a taxa embutida é aproximadamente 21,5%. E esse é exatamente o resultado que tem lá na opção correta pedida no Enem. Mais uma vez, juros compostos têm a propriedade de transportar capital no tempo a uma determinada taxa. No momento da compra foi pago uma parcela de R$ 600. Aí você se pergunta, qual é a taxa que está embutida nessa parcela de R$ 600? Então, R$ 600 é o montante daquela forma do capital dos juros compostos. Ou seja, montante é igual ao capital vezes 1 mais I elevado a T. Então, 600 tem que ser igual ao capital vezes
1 mais I elevado a 1 para o final do primeiro mês. Em outras palavras, o capital é igual a 600 dividido para 1 mais I elevado a 1. E a mesma ideia para o segundo mês. Ou seja, você quer saber a taxa de juros, você volta ao capital. E você obtém exatamente o que nós fizemos aqui. Por exemplo, nessa questão, 21,5%. Então, o regime de juros compostos é transportar capital no tempo, em outras palavras. Espero que você tenha compreendido essa ideia. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso em uma próxima aula. Para essa aula, nós vamos ficar por aqui. Eu desejo a você tudo de bom, um forte abraço e até a próxima.